Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a nossa aula vai ser um pouco. Vou mesclar aqui essa minha fala com o slide, tá bom? Bom, gente, é o seguinte. Antes de começar o conteúdo, eu quero parabenizar vocês. Nós estamos aqui na reta final, falta um pouco menos, um pouco mais, né, na verdade, de um mês. E nós estamos aí quase vencendo o conteúdo do planejamento anual, né? Ou seja, todo aquele planejamento que o professor faz do início, meio e fim, né? De tudo que ele vai trabalhar naquele determinado ano, ele está se encerrando. E vai encerrar com a matéria que eu vou começar agora, tá bom? Bom, nós vamos falar sobre neocolonialismo ou imperialismo, que é a mesma coisa, tá? Vou usar um slide aqui para explicar para vocês. Porém, eu quero só parabenizar todos os alunos que colocaram suas atividades em dia, né? E aqueles que não conseguiram colocar, dá tempo de colocar. Mas para você que se organizou, né? Se preocupou aí com seus estudos, quero deixar o meu parabéns, tá? Bom, gente, antes de começar essa outra matéria, que a gente vai sair agora da história do Brasil, né? Eu quero só revisar com vocês. Quando nós estávamos lá presencialmente no colégio, nós trabalhamos, né, o início do século XVIII. Lembram que eu escrevi a frase do Denis Diderot, né, no quadro para vocês? E que era o seguinte: o mundo só seria realmente livre quando o último rei for enforcado com as tripas de um padre. Denis Diderot, um filósofo iluminista, né, que estava querendo dizer com essa violência, né, queria a destituição dos poderes que existiam na época, né, que era o absolutismo, né, a monarquia, o rei sendo enforcado e a igreja, né? E aí, com o advento da Revolução Francesa, a gente tem o nascimento, a ascensão da burguesia. Né? É o que marca a Revolução Francesa. E nós vimos a Revolução Industrial antes, né? Então nós vimos duas revoluções. Então, século XVIII. Século XIX, nós estudamos lá a história do Brasil, né? Por quê? Com o fim da Revolução Francesa, surge Napoleão. O Napoleão, com o desdobramento do bloqueio continental, né? Acaba que a família real vem para o Brasil e aí a gente tem depois um rompimento com a monarquia portuguesa, né? Mas que dá aquela mesma manutenção, porque quem ficou como imperador foi o próprio filho do rei de Portugal, ou seja, Dom Pedro I. Então a gente tem uma manutenção de um império, de certa forma, lusitano, não é isso? E nós vimos além, agora por último, como que essa monarquia vai se esfarelar, qual que vai ser o processo final, né, dessa monarquia. Bom, nós vimos o enfraquecimento, né, no segundo reinado, né, a Guerra do Paraguai, o distanciamento das relações da monarquia com a Igreja Católica, né, e por último a culminância da abolição da escravidão, né. Bom, e aí eu vou deixar, claro, alguns dos trabalhos que os alunos estão desenvolvendo para a gente, né, colocar mais informações, mais beleza aí com os nossos vídeos, finalizando aí esse conteúdo do segundo reinado, né? Bom, mas depois que nós já vimos tudo isso, agora nós vamos sair da história do Brasil e vamos entender o cenário mundial. O que é que está acontecendo nesse cenário mundial, tá bom? Então, vou utilizar aqui um slide que eu já separei para vocês. E de vez em quando eu vou ficar passando para frente e para trás, porque senão vai apagar a tela e aí ao mesmo tempo que apaga a tela, o programa que eu uso para gravar o celular, é, ele fecha e para de gravar também, tá bom? Então vou colocar aqui o slide que eu já tinha separado e a gente vai começar a explicar essa matéria que é bem fácil, bem tranquila, tá bom? Bom, aqui nós temos, né, o nome dessa nova matéria, né, neocolonialismo. Neo é um prefixo grego que significa novo, né? Então, tem aqui, ó, uma definição, né? Imperialismos versus neocolonialismo. Lembre que neocolonialismo e imperialismo é a mesma coisa, tá bom? Neocolonialismo e imperialismo é a mesma coisa. Agora,
Colonialismo, não. Colonialismo é aquela prática específica do século XV e XVI, que tinha a preponderância do sistema que a gente chamava de mercantilismo, lembra? Né? Que também dentro do mercantilismo tinha um metalismo, que era aquela preocupação, aquela acumulação de ouro e prata, né? E que essas nações europeias também enviavam ali a Igreja Católica na Contra-Reforma, né? Nesse momento enviava lá as irmandades católicas, né, que tinham o papel de reeducar aqueles povos nativos na fé cristã, né? Então a gente tinha ali, por exemplo, a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, os primeiros jesuítas que vieram, né, aqui principalmente para o Brasil, para catequizar esses índios, né? Mas nós estamos falando de neocolonialismo. Se o colonialismo foi um momento que ocorreu ali no momento do século XV e XVI, o neocolonialismo ou imperialismo, que é a mesma coisa, ele vai acontecer no século XIX, tá bom? Então vamos só ler aqui a definição e para explicar para vocês também porque que tem aqui uma definiçãozinha para imperialismo e neocolonialismo, eles sendo a mesma coisa, tá? Imperialismo é a política de expansão e o domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras, tá? E aí, vamos lá na última, para a gente entender se tem diferença ou não. Neocolonialismo. Neocolonialismo é o nome dado à expansão imperialista europeia do século XIX. África, Ásia, Oceania, capitalismo e civilização. Bom, vocês estão vendo aí que não tem nada de diferente, é a mesma coisa, né? Só colocou esses 3 pontos. Agora, o colonialismo, como eu disse para vocês, não. O colonialismo é uma prática que ocorreu no século XV e XVI. E neo, prefixo novo, né? Então quer dizer, é um novo colonialismo, né? Agora no século XIX. Depois de tudo isso que vocês estão vendo, né, a gente vai começar o século XX com práticas neocoloniais, ou coloniais, né? Porque eram práticas já que aconteciam há muito tempo, mas agora estão acontecendo novamente. Um absurdo, né, gente? Por quê? Porque os pais de vocês nasceram no século XX. Eu nasci no século XX, né? Os avós de vocês nasceram no século XX. Então, ou seja, é algo que está muito perto da gente e as coisas não mudaram, né? Então, aqui, olha, nessa primeira definição de imperialismo, está falando que é uma política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico. Nós vamos entender aqui como é essa forma de imperialismo nessas características, territorial, econômica e cultural, certo? Então, vamos lá. Territorial. Qual que é a forma de dominação imperialista territorial? Bom, quando a gente fala que a gente tem uma dominação imperialista territorial, é porque a gente está falando que existe uma intervenção militar. Então, por exemplo, vamos supor aqui na África, né? A gente tem ali a Argélia. A Argélia está sendo sofrendo a dominação imperialista territorial da França, né? Por exemplo. Então a gente tem soldados do exército francês naquela nação, naquele país, certo? Então eles vão fazer uma ocupação daquele território. Eles estão lá, as forças armadas da França estão lá, dominando, né, o país, né, a Argélia, certo? Deu para entender? Bom, temos também a forma de dominação imperialista econômica. Ela é uma dominação onde vai haver uma imposição da política econômica e das normas e práticas comerciais. Aí abre parênteses, exclusivismo comercial. O que é isso? Vamos continuar aqui no exemplo de colonização Argélia e França. A França só vai permitir que a Argélia comercialize com a própria França. Não pode comercializar com nenhum outro país, a não ser que existe uma liberação da França. Às vezes eles têm um determinado produto que eles não têm, e aí eles deixam um outro país fazer a venda, mas aí eles recebem por isso, né? Então é uma imposição, né? Onde existe uma prática comercial viciada. É só uma prática, só pode comercializar ali, né, com o colonizador, né? Certo? E a outra forma de dominação é a cultural, né? Onde vai haver ali uma imposição do idioma, né? Vai haver também uma imposição da religião e dos padrões de cultura e de comportamento daquela determinada sociedade. Né? Então, o que vai acontecer?
Por isso que muitos países na África, eles falam francês, né? Como a Argélia, por exemplo, porque foi nesse processo de neocolonização, foram colonizadas novamente. Foram, vamos dizer, eu não gosto de usar colonizada, foi violentada, né, pela França, né? Nós vamos falar aqui de vários países depois, mas aqui só para a gente entender nessa aula todo esse conceito de neocolonialismo e imperialismo, tá bom? Então vocês percebam que é uma forma de dominação muito maléfica mesmo, porque você acaba que tira o idioma daquele povo, você tira o Deus daquele povo, a forma de ver o mundo, de enxergar o divino, você tira toda a seu como padrão ético de comportamento, como que você deve se comportar na sociedade, né? Quando você vai, por exemplo, o tio da minha esposa viajou para Ifé, né, no Benin, e aí lá em Ifé ele me mandou as fotos e tudo, as mulheres todas naquele sol de rachar, usando aqueles chapelões, né, que os ingleses usam, né, parecia que você estava na Inglaterra, né, com esses chapelões, aquele calorão todo, um chapéu que não era só para, né, a função do chapéu é para dar sombra, né? Mas era um chapéu que você via que era um material que ia esquentar muito a cabeça, a pessoa ia sentir mais calor. Então existe toda a imposição cultural, né? Até do que pode ou não comer, enfim, né? Vejam que existe uma maldade muito grande nessa dominação, né? E muitos desses países africanos e asiáticos, né, e na Oceania, que vão ser os países que vão sofrer das grandes potências europeias, né, esse processo de imperialismo, esses países eles vão é, é, perder grande parte das suas características, né, graças a essa dominação. Eu vou pular isso aqui porque não vai ajudar muito. Essa imagem eu gosto muito da Chart, que é até a primeira, que ela mostra as grandes nações europeias dividindo aqui, no caso, o mapa da África, né? Cada um pegando um pedaço para si. E a Chart do lado eu amo, por quê? Porque aqui mostra o seguinte: tiraram tudo que tinha na África, né, e jogaram lá na Europa e nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles vai ter não essas formas aqui exatamente, mas vai ter zonas de influência. Essas zonas de influências dos Estados Unidos vão ser zonas de influências mais para o âmbito econômico, né? Econômico e cultural também, mas muito mais forte o econômico. Então essas charges, ela tem o poder de mostrar para vocês agora com muita clareza o que foi o neocolonialismo, o que foi o imperialismo, tá? Lembrando, gente, que quem sofre com o neocolonialismo ou imperialismo será não só o continente africano, mas também a Ásia, né? A Ásia, quando eu falo de Ásia, estou falando de China, Japão, estou falando de Índia, tá? E a Oceania também, tá? Então, a solução encontrada foi a colonização e exploração de novos territórios na África, Ásia e Oceania. Só para deixar bem claro isso aí para vocês. Aqui nós temos um comparativo que ajuda muito a entender isso. Quando a gente fala qual que é a diferença de colonialismo e neocolonialismo, vou trabalhar com vocês aqui na próxima aula, né? Eu vou picar essa aula em duas, tá bom? E aí eu vou trabalhar com vocês exatamente o que foi esse processo. Um abraço e até a próxima.